Façam todos um excepcional dia e no vídeo de hoje, vamos direto aí ao ponto, como vocês podem ver aqui o título, Por que você não entende alemão? Esse vídeo está muito natural, não peguei script, tem nada atrás de mim, à frente. Literalmente eu vou falar a minha experiência e as experiências aqui que eu tenho visto de acordo com cada aluno. Primeira coisa, muitas pessoas elas acham aí que falar um idioma é simplesmente viajar a um país, a Alemanha, a Áustria, a Suíça, falando de línguas alemã, a Bélgica, Luxemburgo, ao sul da Itália. Se você não sabe, tem um país lá no sul da Itália aqui, vou desmembrado, fala alemão também, mas isso é um tema para um outro vídeo. E muitas pessoas acham que só do fato de morar no país ela já vai aprender o idioma. E não é bem assim que funciona na prática. Você precisa de uma imersão na língua. Porque que adianta você estar na Alemanha e só falar em português? Você está na Áustria e seu serviço pede que você fale inglês. Você mal usa o idioma. É a mesma coisa que você está no Brasil. Você está no Brasil, quer aprender alemão, mas você não usa o alemão. Tem gente que está fora do Brasil. A única diferença é que alguns de vocês estão no Brasil, outros estão fora, mas em relação à imersão da língua, a pessoa não está imersa no idioma, então não tem como ela aprender. Então, a primeira coisa que você precisa entender, que é um dos motivos que muitas pessoas não falam o idioma alemão, para ser mais direto e exato, porque a pessoa ela não está imergida ali no idioma. Ela até quer aprender, até tem um motivo certo para aprender, só que ela não se imerge. Segundo motivo, a pessoa ela tem medo de errar. Entenda bem, o perfeccionismo ele vai te atrasar, ele vai te atrapalhar. Não tem como você querer falar alemão se você não errar. Guarde algo com vocês aí, o feito é melhor que o perfeito, o falado é melhor que o mudo. Então, você quer falar alemão? Fale. Olha, anota aí, o ciclo é o mesmo, é falar, errar, melhorar. Fala, erra, melhora. Fala, erra, melhora. Fala, erra, melhora. Fala, erra, melhora. Buga aqui a língua para poder falar. Mas é falar, errar e melhorar. Então, você aplicando isso, você vai destravar. Eu lembro que na época que eu comecei a estudar alemão, quem não sabe, eu sou autodidata. Você aprende alemão completamente sozinho. Melhor dizendo, não vou falar que foi sozinho, porque isso é uma hipocrisia da minha parte. Eu vi vídeos no YouTube, conversava bastante com nativos, onde eles mesmos faziam correções quando eu cometia erros. Então, foi sozinho, não foi, né? Vamos dizer assim, não digo que foi sozinho, que eu não frequentei um Deutsch Kurs, frequentei um curso de alemão, eu nunca fui para a Alemanha, é algo assim incrível. Ano passado, em 2023, era para eu poder ter ido para a Alemanha, 2020 auch também, mas infelizmente não consegui. Mas que seja, não convém ao caso agora, sempre fui autodidata. Mas qual que foi o meu segredo? Primeiro segredo, eu era curioso. Eu queria saber o porquê de tudo. E segunda, e o principal, eu lembro que eu só desenvolvi o alemão quando eu pensei assim, eu vou falar. Tô nem aí que vou pensar, se eu vou cometer erro. Desculpa até o termo, mas tô nem aí pro erro, dane-se os erros. Eu quero saber de falar o idioma. Eu lembro uma vez que um alemão, mas muitos anos daí, ele chegou em mim, tava começando ali, eu tinha um conhecimento, só que eu tinha um bloqueio com a fala. Não conseguia falar. A pessoa chegava até conseguia compreender algumas coisas ainda, mas para poder falar, o máximo que eu falava é Ich spreche nicht Deutsch. Eu não sabia nem falar, weil ich das lerne. Eu falava Ich spreche nicht Deutsch, ich lerne Deutsch. Coisas assim, nem sei lá como é que eu sabia falar. Scheiß Peter, ich komme aus Brasilien, ich bin, na época, a idade que eu tinha. Atualmente eu tenho aí 22 Jahre alt. Então, ele falou assim pra mim, não, alemão é uma língua muito difícil de aprender. Eu não recordo se ele chegou a usar o vocabulário que eu não ia conseguir, não me lembro agora. Mas não importa, ao certo. Eu só sei que a única coisa que eu tenho aqui na minha memória agora é que aquele alemão me jogou um carro. Antes palavras, você não vai conseguir aprender, é muito difícil, você precisa de um professor. Literalmente, vamos entender aqui um pouquinho aqui essa questão de por que alguns aprendem sozinhos e outros com o professor não aprendem. Porque uma que tá a motivação, outra tá a disposição de estudar. Outra questão, por que um professor? O professor já sabe o caminho. Você sem professor, você aprende? Sim.
mas você vai o quê? Demorar bastante para poder aprender. Por exemplo, vou falar um pouquinho aqui da minha vida pessoal. Eu não gosto, mas vou mencionar. Eu faço Kung Fu. Eu poderia aprender Kung Fu sozinho? Uma arte marcial? Poderia. Tem um monte de vídeo na internet. Hoje em dia que não falta vídeo. Mas em vez de eu pegar esse vídeo picado e tentar montar o quebra-cabeça sozinho, não é mais fácil eu ir numa academia, eu ir em show de Kung Fu, Lo Fu, que seja, e eu aprender diretamente com o mestre, um grão-mestre, com a professora, que é a Lao Shi? É mais fácil, e é o que eu faço. E na academia eu tenho acesso a poder perguntar o que eu quiser para a professora. Eu tenho alguém que vai corrigir os meus movimentos, se eu cometer algo errado, ainda mais na parte do alongamento, a parte de acrobacia. Então eu tenho alguém que eu posso perguntar o que eu quiser. Vocês estão conseguindo compreender? Agora você aprender o idioma sozinho, se eu for aprender Kung Fu sozinho, eu vou conseguir aprender? Vou, mas vai demorar mais. A mesma coisa de alemão. Por que você precisa de um professor de alemão? Porque quando você pega um professor de alemão, você está contratando alguém, é o que se espere, que já saiba o caminho que você deve seguir. E esse caminho não é um caminho único, isso tem várias variantes. Não é um único caminho. Isso vai depender de vários fatores. Por exemplo, se você é meu aluno, já foi meu aluno, eu posso afirmar aqui que 99% dos casos eu fiz uma única pergunta. Eu posso até ser ousado de falar 100%. Pergunta assim: qual que é o seu foco e objetivo em aprender alemão? Qual que é o seu nível de alemão? Você já estudou alemão antes ou é pela primeira vez? Outra pergunta que eu falo normalmente aos alunos: você já fala um termo segundo idioma ou alemão é o seu primeiro idioma? Estão conseguindo compreender? Porque esses dados eu vou entender que tipo de aluno que eu estou lidando. E de acordo com o aluno, eu vou trabalhar de uma maneira diferente. Às vezes o material é o mesmo para o iniciante, só que a maneira é diferente. Então, eu uso, por exemplo, tem essa apostila aqui, que é Destravando com Heinrich 1.0. Sei que tem acesso à plataforma, logo mais eu vou liberar aí o 2.0. Você por que 1.0, 2.0? Porque essa é 1.0, a primeira que eu criei, entre aspas, a primeira depois de algumas. Tem a 2.0, que foi a apostila mais atualizada que eu fiz aí. Às vezes eu pego essa apostila com 2 iniciantes, com um iniciante eu vou trabalhar de uma maneira, com outro eu vou trabalhar de outra. Por quê? Porque é muito relativo. Foco, objetivo, a pessoa, a disposição. Tem gente, aluno, agora eu vou abrir um pouquinho mais do jogo. Se você é meu aluno aí, então eu tô falando de você. Tem alunos que estudam muito. E por isso que você vê que ele desenvolve, né? Eu tenho uma aluna agora, ela faz comigo, acho que ela não tem nem 3 meses. E assim, ela consegue compreender, eu não vou falar assim, muito bem pelo nível dela. Ela consegue falar algumas coisas com dificuldade, consegue falar, consegue ler, captar muito rápido. Enquanto tem outros alunos que já passaram de 7 meses e eu ainda tenho que falar de pronúncia. Aí tem vários fatores. Qual que é o primeiro fator? O aluno estuda, não tem interesse. Tá ali, deixa eu ver se eu aprendo. Quem entenda, não consegue. Você tem que poder aprender. Você tem que passar pelo sacrifício. Então, é um dos tipos de aluno aí que eu tenho. Segundo aluno, que literalmente a rotina não deixa. Ele tá ali para poder ter uma imersão, mas ele sabe que vai demorar mais. Por exemplo, eu tenho muita essa dificuldade com enfermeiros. Ainda mais trabalho em 2 hospitais. Lembro que eu tenho um aluno, faz faculdade. Agora ainda bem que ele se ajeitou. Lembro quando ele começou, ele trabalhava em 2 hospitais. Tava terminando a faculdade de enfermagem dele. Tava se preparando, começou comigo para já ter uma preparação antes do programa. E foi a melhor coisa que ele fez. Não vou citar o nome aqui dele a público, mas se você estiver assistindo, é de você mesmo que eu estou falando. Você é o único nessa questão. E assim, a melhor coisa que ele fez. Por quê? Porque ele demonstrou uma dificuldade muito grande no idioma. Se ele tivesse ido direto pro programa, ele teria se prejudicado. Talvez não teria aprendido a língua alemã. Então, alguns fatores que contam bastante aí pra pessoa desenvolver o idioma. Mas que seja. Então, medo de falar. Falei demais aqui, dá pra até fazer uma live, né? Se tivesse abrido uma live, era mais vantajoso aqui de gravar um vídeo pro YouTube. Então, segundo fator, a pessoa tem medo de falar o idioma e não adianta. Primeiro fator, não adianta sair pro país. Você precisa ter uma imersão no idioma. Segundo, a pessoa tem medo. Terceiro fator, a pessoa ela acha que ela quer aprender alemão, tem que melhorar o Hören, que é a compreensão. Então ela sai ouvindo um monte de coisa aleatória, não é assim que funciona. Quero aprender medicina, eu vou ver um podcast de médicos debatendo. Não vai dar certo, eu tenho que ter o passo a passo. Então respeite o seu nível.
Terceira coisa, respeite seu nível. Se você é um iniciante, está no A1, A2, escute conteúdo A1, A2, se é A2, tenta ver alguns B1, mas não passa disso não. B1.1 ali, o Ainz, tá bom. Se é B1, qual o nível de B1? Você acabou de entrar? Já tá há um tempo, já tá saindo? Então vê Beatify. Vocês estão conseguindo compreender? Respeite seu nível. A pessoa começou agora e já quer tentar entender na ritmo. Não vai funcionar, tá escrito nisto, Peter. Não vai dar certo. Você precisa o quê? Entender o seu nível. Só se você for querer, só se você quiser ouvir, só por ouvir. Vou ouvir, poder ver se acostuma os ouvidos, mas é interessante você ter uma metodologia para estudar. Tem que até fazer um vídeo falando sobre metodologia, até para você trabalhar o Johan, tem uma metodologia, não é só ouvir. Tem script, transcrição, palavras que você não conhece, fonética, vida rolo, as repetições que tem aí, repetição, vários fatores. Então, pessoal, aqui era para ser uma live, na verdade, está sendo um vídeo aí. Desculpa a maneira que está editado esse vídeo que eu gravei com o celular em pé, não consegui aqui deitar o celular, não porque eu não consegui, eu posso virar aqui, mas tô com uma ideia de edição aqui, não sei se vai dar muito certo. Se não der certo, vamos ver, eu vou postar da mesma maneira. Espero que eu tenha ajudado. E faz assim, você que assistiu até aqui esse vídeo é porque literalmente está interessado. Só você que está assistindo até aqui, mande pra mim o que você quer que eu fale. Você quer que eu fale um pouco mais sobre prova de certificação? Você quer que eu fale um pouco mais de como adquirir vocabulário? Como perder o medo de falar? Como compreender alemão de uma vez por todas? Como estudar alemão? Qual o melhor material? Não sei. Qual que é a sua dúvida? Manda aqui pra mim. Desse vídeo, exclusivamente, eu vou avaliar. Eu vou fazer um vídeo em cima das suas perguntas aí. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas faça isso. Espero poder ajudar vocês de alguma maneira. Então, tchau!